Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fico muito feliz que você tenha recebido ou clicado nesse vídeo, de verdade mesmo. Independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, eu sou muito grato e muito feliz que você esteja assistindo ele. E cara, eu queria dizer pra você que você tem escolha pra servir a Jesus Cristo. O que de início pode parecer uma informação bombástica ou tanto quanto óbvia, mas sim, você tem escolha e essa escolha torna tudo isso mais belo. Tudo começou com uma escolha. Desde o início, Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva, deu a eles possibilidade e o poder de escolher, como está escrito em Gênesis 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguns de vocês podem pensar que não se trata de uma escolha verdadeira porque impõe uma consequência absurda para uma atitude que não merece esse peso. No caso, apenas comer um fruto de uma árvore. Sim, não é coerente. No entanto, meus amigos, a morte que Deus se refere não é uma morte convencional, não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, ou como muitos gostam de chamar, o pecado. E mesmo sendo os dois primeiros humanos, Deus não os obrigou a servi-lo, e com a escolha que tomaram, tornaram o pecado parte da natureza humana, assim como está escrito em Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então você pode estar pensando, mas caramba, então eu tô perdido, sofrendo diariamente por causa de um erro que nem foi meu. Só que se você se aprofunda nesse mesmo pensamento, você percebe que quem também estava nessa mesma posição foi Jesus Cristo, só que numa escala infinitamente maior. E mais do que isso, Cristo deu um basta nisso, assim como está escrito logo em seguida no versículo 24 do mesmo capítulo do mesmo livro, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No entanto, isso não significa que por nós termos sido gratuitamente justificados, temos a obrigação de corresponder a essa redenção com servidão e devoção. Muito pelo contrário, todo o discurso de Jesus é baseado no arrependimento, na confiança, no deixar que Deus tome o controle da provisão e da progressão das coisas em nossas vidas. Perceba que todas as palavras que eu usei tratam de uma escolha. Você escolhe se arrepender, você escolhe confiar, e você escolhe que Deus tome o controle da sua vida. Como está escrito em Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Perceba que Deus só entra no coração e na vida de quem permite ele entrar. Ele sempre vai estar ali na porta, basta você escutar ele e abrir a porta para que ele possa compartilhar com você a comida e a água que cessa a fome de toda a alma, a palavra e a água viva do Espírito Santo. Novamente, tudo isso é um convite do Senhor para você, assim como está escrito em Mateus 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse versículo é um convite ao arrependimento, por mais que seja uma fala de João Batista, provém do mesmo Espírito que o Evangelho de Jesus. E lembrem-se, irmãos, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.